Olá, hoje devem estar a estranhar porque é que eu estou aqui neste vídeo com uns escutadores nos ouvidos. Eu não estou a ouvir música, não estou aqui a preparar nenhuma meditação nem nada do género. Estou sim com estes escutadores nos ouvidos para vos mostrar uma das muitas terapias que nós temos aqui no centro. E esta terapia chama-se biorressonância. É uma terapia que nos ajuda a avaliar, a fazer uma medição da energia do nosso corpo, ajuda-nos a perceber a energia de cada um dos nossos órgãos individualmente. E eu vou fazer aqui a minha consulta, né? Portanto vou aqui compartilhar convosco este processo de como é que a biorressonância se processa e de que forma é que eu tenho então noção de como é que está o meu corpo, como é que estão os meus órgãos, se existe aqui algum órgão que eu preciso de dar-lhe mais atenção, para depois eu poder trabalhar das mais diversas formas. Neste caso depois será para equilibrar, através da biorressonância, o estado energético de cada órgão que possa estar aqui em desarmonia ou em desequilíbrio, e depois complementar, como vocês todos sabem, eu adoro, amo de paixão os óleos essenciais da doTERRA, e depois trabalhar com a vibração, com a sinergia de cada óleo que me possa aqui depois ajudar dentro da desconformidade ou da fraca vibração que aquele órgão ou aquele membro, não é? Portanto, aquele aspecto físico possa estar aqui em desequilíbrio. Então venham comigo, eu vou aqui acompanhar-vos, ou vou tentar mostrar-vos aqui todo este processo de consulta da biorressonância. Portanto, vão descobrir aqui um bocadinho de como é que a minha energia, como é que os meus órgãos estão aqui a reagir. Pronto, então vamos aqui por uma análise mais científica, nós temos aqui, não é? Temos um modo mais rápido, mais simples, em que a biorressonância vai pura e simplesmente analisar aquilo que é o que está mais acima, portanto aquilo que eles consideram como sendo os mais importantes. Depois temos aqui um modo standard, um modo detalhado e um modo ciência também. Eu neste momento vou fazer aqui um modo standard para compartilhar aqui convosco, tá? Para que vocês aqui percebam o que é que nós vamos aqui fazer. Eu não vou aqui fazer o completo, tá bem? Eu vou aqui analisar basicamente por sistemas, porque podemos ir, como eu vos disse, de uma forma completa, podemos ver aqui só determinados aspectos. Eu vou aqui analisar o meu aparelho locomotor. Como vocês sabem, eu sou doente crónica, portanto com a fibromialgia. Tentar aqui perceber como é que está toda a minha parte óssea. Neste caso estamos aqui a avaliar a parte óssea. Eu seleciono aquilo que eu quero, no fundo, saber ou analisar a vibração. Também, portanto, neste momento estou aqui a tentar analisar toda a minha parte lombar. Portanto, estamos aqui a fazer o processo de marcação. Nós conseguimos aqui analisar tudo de uma forma bastante profunda. O que é que a biorressonância vai fazer? Vai fazer uma medição, não é? De como é que as nossas células estão a vibrar, que energia que as nossas células têm, como é que isto tudo se processa. Prontos. Basicamente, vamos ficar por aqui, tá bem? E vamos então aqui fazer a minha análise. Neste momento, agora é um processo em que nós aguardamos a análise. Como vocês conseguem ver aqui na imagem, existem alguns marcadores, e esses marcadores é que me vão depois definir como é que se encontra cada órgão, não é? Cada aspecto que eu pedi para ser analisado. E depois, dentro da vibração que cada órgão tem, da energia que está a libertar, a vibrar, vai-me mostrar se existe aqui a tendência para vir a desencadear um processo de uma patologia ou um problema mais intenso no futuro. Porque a partir do momento em que o corpo começa a vibrar, a criar aquela vibração de doença,
mais cedo ou mais tarde ela vai acabar por se materializar, vai acabar por se densificar no nosso corpo. Pode demorar um mês, pode demorar 2, como podem demorar anos. A nível de tempo depois acaba por ser um pouco difícil de definirmos, mas a verdade é que nós acabamos por ter aqui consciência das fragilidades vibracionais ou frequenciais do nosso corpo. E como vocês reparam, tem aqui marcadores diferentes nesta minha zona, que é, sem sombra de dúvidas, uma área problemática do meu corpo. Portanto, estão a descobrir um bocadinho de mim a nível interno. Vamos aqui analisar. É muito bom esta consulta, porque para além de nos ajudar a perceber a forma como o nosso corpo está a vibrar, que energia que está aqui a criar, dentro da mesma consulta depois também temos aqui o equilíbrio energético, portanto é-nos enviado através do aparelho de biorressonância, é-nos enviado as frequências de reajuste para que nós possamos então depois trabalhar efetivamente com aquela energia na própria consulta. Nós conseguimos definir isso, está bem? Isto é um processo que é importante ser feito antes do problema estar instalado, antes da doença se manifestar no seu poder máximo, está bem? Porque reparem, e lembro outra vez, nós estávamos a falar aqui que isto é uma análise à energia de cada órgão, de cada célula do nosso corpo. E dentro dessa frequência vibracional, nós conseguimos então ter a noção de como é que o nosso corpo está a trabalhar e o que ele está aqui a criar para o futuro, não é? Portanto, e nós podemos sim aqui prevenir, contrariar a tendência de uma doença, ou então até termos aqui a noção de que o nosso corpo está realmente a produzir uma doença muito antes dos sintomas aparecerem no nosso corpo físico. E isso porquê? Porque o nosso corpo é composto por células, imensas células, que são células vivas. Todas as nossas células têm uma frequência vibracional, em que em estado de saúde elas vibram de uma forma, em estado de doença elas vão libertar uma energia diferente. Com a consulta de biorressonância nós conseguimos então fazer essa comparação. Todo este processo é um processo comparativo de análise vibracional de como uma célula saudável vibra e como uma célula mais doente, uma célula que está com uma carência de energia, possa estar aqui a vibrar. E então, dentro deste processo, desta consulta, de todo este sistema na biorressonância, o que nós estamos aqui a fazer é mesmo isso, é essa análise da vibração que o nosso corpo deveria ter com a vibração que o nosso corpo tem, não é? Então isso acaba por ser muito vantajoso para nós, principalmente quando nós corremos de médico em médico, sabemos que não estamos bem e ainda não se consegue definir através dos vários exames que nós realizamos a doença, porque a doença ainda não ganhou a densidade específica para ser avaliada através de uma ecografia ou através de um raio-x. Ela será assim depois diagnosticada, mas já estará numa fase em que há uma solidificação, uma materialização maior dentro do problema patológico. E então, quando nós fazemos previamente uma consulta de biorressonância, nós conseguimos, até mesmo em trabalho comum com os nossos médicos de família, com os médicos que nós possamos depois recorrer, irmos mais direto à situação, sabemos aonde é que está o ponto de carência energética, vibracional, e aí sim fazer até exames mais específicos, exames mais direcionados, que nos vêm aqui indicar de uma forma mais concreta o que é que se passa. Ora, de uma forma geral, pronto, o exame aqui foi concluído. Como vocês veem, há aqui alguns pontos que se apresentam a vermelho, e estes pontos que se apresentam aqui a vermelho são pontos a nível energético que representam que existe aqui uma vibração mais negativa, não é? Portanto, há aqui uma quebra da minha energia. Temos aqui estes 3 pontos, não é?
aqui o fundo da coluna, como vocês conseguem ver, e são pontos que eu sofro bastante. Aqui do meio da coluna para baixo, toda a fase complicada de dores e de limitações que eu por vezes tenho. Então, como vocês conseguem aqui ver, existe assim aqui marcadores que representam, não é? Nós estamos avaliados aqui com marcadores de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, o 3 será este aqui, com a de laranja, mostra-nos que esta área está com a energia, com a frequência vibracional correta. Aqui já começa a haver quebra da energia. Estes aqui castanhos já representam aqui uma chamada de atenção grave, porque isto aqui já pode me levar aqui a um processo de patologia, de um problema até aqui nos elos da coluna, portanto aqui na zona do sacro, que pode aqui depois desenvolver-se outras questões. Nós podemos aqui analisar também um pouco mais profundamente a nível de possíveis patologias que possam aqui surgir, e há aqui uma tendência muito grande para que com este desequilíbrio vibracional eu vir a desenvolver um processo de osteoporose. E eu volto a repetir, há uma tendência muito grande devido à quebra da energia, à frequência que as minhas células neste momento estão a irradiar, de com o passar do tempo e dos anos eu vir a desenvolver um contexto de osteoporose, principalmente ali naquela zona, não é? E como nós vimos aqui, também temos aqui outras áreas, temos aqui a parte dorsal, o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito está aqui desta forma, acho que o lado direito acaba por estar pior, e é verdade, o lado direito é sempre a minha parte mais complicada, a minha parte mais difícil. Então, como vocês conseguem ver aqui, estes marcadores que se apresentam aqui com estes triângulozinhos para baixo, estes marcadores a castanho, referem-se aqui mesmo, eu preciso mesmo de me focar aqui a nível vibracional, equilibrar aqui em estes pontos energéticos, porque isto mais cedo ou mais tarde vai trazer aqui dores, incómodos, situações complicadas que possam vir aqui a desenvolver. E como vocês viram, já há pouco deu tendência para a osteoporose, também tínhamos aqui a poliartrite, que era já não com a mesma densidade ou com a mesma tendência vibracional, um pouco mais leve, mas a energia que puxa aqui a melhor vibração da osteoporose está muito presente. Então chama muito a atenção. Não é o caso aqui na zona da coluna, porque nós normalmente não temos aqui micro-organismos, não temos aqui situações nesse sentido, mas em outros órgãos que nós pudéssemos ter aqui o contexto de micro-organismos, nós também nos seria aqui apresentado, então, principalmente na parte digestiva, não é? Quando existem ali bactérias e vírus que estão a contaminar a frequência vibracional das nossas células físicas, nós então também temos aqui essa avaliação dos micro-organismos. Não é o caso, nós aqui só estamos basicamente na parte física, estamos aqui a analisar a parte dos ossos, está bem? No fundo isto é a nossa coluna vertebral, é aquilo que grande parte de nós por vezes se queixa aqui com muitas dores, e nós não conseguimos aqui perceber muito bem o quê. E lá está, como vocês aqui conseguem perceber, a energia aqui da osteoporose apresenta-se aqui de uma forma com tendência para a doença, para se tornar aqui mais uma patologia muito grande. Prontos, significa que eu tenho que trabalhar este contexto. É uma coisa que eu já estou a fazer, e já vos vou dizer como e de que forma, já vos vou apresentar, mas como vocês aqui conseguem ver, eu corro um sério risco de vir a desenvolver osteoporose com o passar dos anos, com o desenvolvimento dos anos, e chegar a pontos um pouco limitados. Então, dentro desta parte da análise, agora que eu já percebi o que é que se passa comigo, não é? No fundo, qual é o meu problema, eu vou então aqui fazer a minha metaterapia. E o que é isto, a minha metaterapia? É o reequilibrar a frequência vibracional
destas células, desta parte do corpo em específico. E eu vou então aqui fazer o equilíbrio energético, o meu equilíbrio vibracional desta parte específica. Como há um bocado eu vos disse, né, nós estamos aqui por marcadores, 1, 2 e 3 representa que nós estamos aqui num processo bastante positivo a nível vibracional, 4, 5 e 6 são pontos já mais sérios. O 6, quando aparece, já me leva mesmo para uma frequência ou para uma energia em que as nossas células não estão a irradiar a energia de saúde. E muito provavelmente aqui, neste patamar, a doença já pode estar mesmo instaurada dentro do nosso corpo. Quando nós estamos aqui no 4, no 5, chama-nos a atenção para que nós devemos ter atenção que poderemos estar aqui no processo de desenvolver aquela patologia. E se nós não cuidarmos da nossa energia, se nós não reequilibrarmos aqueles pontos específicos, então sim, podemos vir aqui a desenvolver, como vocês viram aqui neste caso, o contexto de osteoporose com o passar dos anos e do tempo, está bem? Portanto, vamos então agora aqui iniciar o processo da metaterapia para que vocês percebam como é que isto se processa, está bem? Então vamos aqui, eu vou fazer aqui 5 vezes, está bem? E neste processo vocês vão ver aqui que conforme a frequência vibracional está a ser irradiada, porque está a ser irradiada aqui por pelos auscultadores, né? Portanto, por todo este sistema que está aqui criado, são frequências que são enviadas através dos nossos ouvidos, que acedem logo ao nosso sistema cerebral, ao nosso sistema nervoso central, em que essas frequências nós no fundo não ouvimos nada. Algumas pessoas conseguem ouvir um tuc muito leve, mas através daqui nós estamos a reajustar a energia no nosso corpo. E embora esteja aqui nos meus ouvidos, a vibração que que vai ser agora enviada, vai diretamente para a zona da coluna que precisa de ser trabalhada. E como vocês veem, conforme a frequência é enviada, há aqui valores, ou melhor, estes valores acabam por ser alterados. Pronto, posso-vos aqui dar o meu caso. Não estou numa fase de crise, não estou numa fase má de dores, não, muito pelo contrário, até tenho andado relativamente bem, daí os valores não serem assim tão acentuados quanto isso, e daí os valores em cada uma destas metaterapias. Nós vamos agora aqui para a quinta, como vocês se apercebem, houve aqui uma grande diferença. Isso porquê? Porque eu também já estou a trabalhar esse patamar. Então agora vamos fazer aqui o processo de metaterapia para aquelas 3 áreas que estavam aqui a apresentar uma frequência vibracional muito baixa, e vamos aqui fazer as 5 metaterapias, o envio das 5 metaterapias para cada uma das áreas. O texto, a biorressonância, ajuda-me a entender a forma como o meu corpo está. No fundo é eu entender o que o meu corpo me está a dizer, para eu poder procurar então as terapias adequadas para eu começar aqui a recuperar. E principalmente não chegar a pontos de ter algum tipo de crise, não chegar a pontos mais difíceis até de ter a própria doença instaurada. Como vocês viram, melhorou, mas há necessidade de continuar aqui a fazer tratamento, reequilibrar a energia, porque ela ainda não está a 100%, ainda está aqui com os valores de 4, os valores de 5, esta era a zona pior, aqui na zona do sacro. Há necessidade aqui de continuar a trabalhar toda a parte. E então, o contexto da biorressonância neste sentido. O que é que isto me faz perceber? Faz-me perceber o que é que o meu corpo, neste caso os meus ossos, a minha coluna vertebral, está a pedir. Está a pedir reforço, está a pedir nutrição, está a pedir trabalhar mais no contexto celular para reforçar os meus discos vertebrais, para reforçar as minhas vértebras, até porque todo o processo eu tenho calcificações em algumas destas vértebras que estão aqui danificadas, o que significa que eu já não tenho aquela massazinha que se apresenta ali como branca e que faz com que as vértebras rocem uma na outra, e isso provoca dores em determinados movimentos, em determinados esforços físicos que eu faço. Então há uma necessidade até de suplementação, há uma necessidade de eu complementar o trabalho terapêutico. A fisioterapia já ajudou, agora não ajuda, não vos vou mentir,
Já há muitos anos que não faço fisioterapia, é verdade. Também porque fui encontrando outros caminhos de eu poder me trabalhar, tá? Então, que eu quero aqui hoje compartilhar convosco é um bocadinho de mim e neste contexto terapêutico da biorressonância, e esta é uma das formas de eu equilibrar a minha energia, não ficando ainda a 100%, ainda não estando a 100% feita a biorressonância, agora que eu percebi exatamente o que é que se passa no meu corpo ou dentro daquilo que possam ser as minhas queixas, neste caso nós fizemos aqui, ou eu fiz o teste à parte muscular, portanto à parte musculoesquelética, principalmente nos ossos, perceber como é que a parte das minhas vértebras, dos discos vertebrais, todo o processo ósseo está. Poderia ter analisado uma outra parte qualquer do corpo, mas eu percebi que tenho uma grande tendência para vir a desenvolver a osteoporose, não é? Portanto, eu não sei o que vocês pensam, mas eu sinceramente não quero nada sentir os sintomas ou as patologias de uma doença desse género. Então, o que é que me compete fazer neste momento? A prevenção, não é? Trabalhar com o meu corpo. Se eu sei que a vibração das minhas células ali naquela área está a trabalhar ou está-se a desenvolver de uma forma que pode vir aqui a potencializar uma patologia no futuro, não é? Seja daqui a 1 ano, seja daqui a 5, não interessa, eu vou fazer a prevenção. Eu não quero chegar numa velha em que eu quero fazer as coisas e não consigo, não é? Então eu tenho que começar a fazer já a prevenção. Como é que eu vou já fazer a prevenção? Estou já neste momento a trabalhar com o kit Lifelong Vitality da doTERRA. São 3 suplementos alimentares que estes suplementos vêm trabalhar no fundo, reestruturar e equilibrar a vibração das nossas células para fortalecer o nosso corpo dentro das nossas necessidades, também mais concretas. Eu já vos vou mostrar cada um deles. Então eles trabalham, são antioxidantes, eles reforçam o nosso ADN e eles trabalham no nosso metabolismo, equilibrando todo o sistema. Portanto, neste caso, o que eu fiz foi mais para a parte óssea, mas eu poderia ter feito também ao sistema digestivo ou ao sistema respiratório, e este kit iria-me na mesma ajudar, portanto este conjunto de 3 suplementos iria-me na mesma ajudar da mesma forma, com a mesma intensidade, porque iria equilibrar a energia que as minhas células estariam, ou melhor, iria reforçar a energia das minhas células, que poderiam estar aqui mais enfraquecidas e que poderiam estar aqui a desenvolver algo que não seja assim tão benéfico quanto isso. Então, ele acaba também por ser, os 3, o conjunto são regeneradores celulares, eles vão trabalhar diretamente na saúde dos ossos e de toda a estrutura óssea, eles vão reforçar o meu sistema imunológico para que as minhas próprias defesas naturais estejam sempre mais ativas, sempre reforçadas no seu máximo, vão trabalhar com tudo aquilo que é o cabelo, os olhos, as unhas, aquelas coisas que nós por vezes não cuidamos tanto, mas que é tão importante para a nossa aparência, não é? Porque se nós não tivermos um cabelo saudável, ou se o nosso cabelo estivermos aqui em um contexto de outras patologias, não é? Nós falámos aqui da psoríase, ou há outras doenças de queda de cabelo, tudo isso acaba por ser bastante pesado, bastante negativo, não é? Vai trabalhar aqui, no fundo, é um reforço de todas as necessidades do nosso corpo, tá? Esta caixinha traz 3 frasquinhos assim, tá bem? Assim, vocês conseguem aqui ver, opa, tá? Cada um deles tem uma ação diferente. Este, por exemplo, deixa eu consigo aqui mostrar, são cápsulazinhas, tá? Eu optei pelas cápsulas veggie, então todas elas vêm, deixa-vos mostrar aqui, todas elas vêm dentro das cápsulazinhas veggie, tá? Eu tomo, no meu caso, estou a tomar um comprimido de cada 3 vezes ao dia. Este especificamente trabalha na restauração celular, tá bem? É um complexo de vitalidade que vem ajudar a trabalhar, a reestruturar as nossas células, todas elas, tá? Desde a célula do cabelo, à célula da unha, à parte do osso, do músculo, tudo que está no nosso corpo. Quando nós estamos aqui a colocar isto no nosso dia a dia, é qualidade, é saúde, é bem-estar, é dar a energia que as nossas células precisam, tá bem? Prontos.
Este será agora os meus acompanhantes, agora na hora do almoço. Depois, tenho este tamanho, tá? Este aqui é um complemento vitamínico que nos dá todo o reforço de vitaminas que nós possamos ter necessidade do nosso corpo. Então, para que vocês tenham uma noção, temos aqui vitamina A, C, D, E, K, riboflavin, vitamina B, tem o cálcio, tem iodo, magnésio, zinco, selênio. Então tem aqui imensas, tem enzimas também, enzimas ativas para a nossa parte digestiva, para a parte dos intestinos, ajudar aqui a parte dos intestinos, ou seja, no fundo são todas as vitaminas, aquilo que nós necessitamos para reequilibrar também o nosso corpo, tendo a vitalidade necessária. E este é um complexo que trabalha a nível dos ômegas e de toda a necessidade de ômegas para a reestruturação também dos nossos órgãos, para que eles tenham aqui a energia necessária. Porque no fundo, o que é que acontece com o nosso corpo? A cada minuto existem muitas células que morrem e outras tantas que nascem. Muitas vezes algumas patologias surgem pelo descontrole do nascimento de algumas células que depois acabam por nascer um pouco encavalitadas em cima das outras, ou deformadas, ou danificadas, porque isso depois tem a ver lá com o tal sistema do nosso sistema celular, e vem aqui depois prejudicar-nos imenso, está bem? Tenho aqui também outro que eu posso-vos aqui mostrar. Eu posso ainda complementar, e complemento em casa, com este. Espera aí, que eu não estou aqui a conseguir mostrar. O bom nutriente. Estes também são cápsulazinhas vegas iguais às outras, que eu vos acabei de mostrar também, que vocês podem tomar 4 cápsulazinhas destas por dia. O que é que isto vem fazer? Vem reforçar toda a estrutura do vosso osso, também principalmente para quem tem mesmo aqui problemas, lá está, e vai mesmo de encontro ao contexto de osteoporose, em que a parte óssea fica enfraquecida, vai perdendo a densidade, vai perdendo, não é, toda a capacidade de se manter firme, e depois os ossos ficam fracos e podem se danificar com muita frequência. Depois temos também este complexo do Deep Blue, e este complexo também são suplementos naturais, são suplementos alimentares que vêm neste caso também trabalhar diretamente no contexto ósseo / muscular, mas este principalmente, portanto, este trabalha mais dentro do osso e este trabalha mais dentro da parte muscular. Pessoas que têm tendência para muitas contraturas musculares, para muitas dores musculares, e eu como doente fibromialgica, então ainda mais tenho essa tendência de desenvolver essas situações. Então isto como um reforço à minha qualidade de vida, ao meu bem-estar, ao limitar determinadas crises musculares de dores, sem sombra de dúvidas, que é que eu não consigo viver sem, seja assim, seja na pomada ou seja em óleo. O Deep Blue é, sem sombra de dúvidas, o que mais me acompanha, o que mais me dá apoio para eu gerir as dores que por vezes sinto a nível do corpo. Então, principalmente este frasquinho tão pequenino, ou que aparentemente parece tão pequenino, tem um poder, uma ação tão grande, desde o espírito ao físico, que é uma coisa incrível. É só mesmo quem experimenta é que consegue ter noção. E depois vou complementando muito com o uso dos meus lindos óleos essenciais, como vocês já sabem, já têm visto aqui, portanto aqui no canal e também nas redes sociais. Temos aqui o frankincenso, que vem também aqui ajudar no reforço da estrutura celular. Tenho aqui o lavanda, para ajudar aqui quando existe um músculo que está mais tenso, não é? Ou quando eu próprio estou sob tensão e que não consigo aqui relaxar, e depois eu próprio acabo por me levar a esses pontos de crise maiores. O balance, para que eu consiga me manter equilibrada, não é? Manter-me aqui no agora, enraizada, tranquila. Principalmente estes dois juntos, nesse contexto, é uma ação
tremenda. O Balance e o Lavanda também têm uma ação muito grande, e reforço aqui também o Peppermint, muitas vezes aqui junto com o Frankincense. Eu faço assim as minhas misturas, e o Deep Blue, portanto estes três, para quando estou com situações mais intensas de uma dor localizada, não é? Aqui, no que for, então no roll-on chegar lá e aplicar topicamente, para ter uma ação mais imediata, mais rápida, para que não me limite então aquelas dores que eu possa estar aqui a desenvolver. Pronto, está aqui, terminamos. Queria partilhar aqui convosco, no fundo, são duas terapias diferentes, mas que se complementam uma à outra, que é a biorressonância e os óleos essenciais da doTERRA. Portanto, se vocês quiserem experimentar, quer um, quer outro, não hesitem, marquem consulta, venham perceber como é que o vosso corpo está a falar convosco, que energia que as vossas células estão a irradiar, e de que forma é que vocês podem evitar, proteger-se, né? Prevenir-se para doenças futuras que possam surgir na vossa vida. Com a biorressonância, com a consulta da biorressonância, vocês têm consciência e conhecimento da forma como o vosso corpo está a vibrar, a frequência que ele está aqui a irradiar. E depois, com o apoio da estrutura da doTERRA, com os óleos essenciais, com a suplementação que eles têm, que nós podemos aqui usar, nós temos aqui o apoio, temos aqui à nossa disposição a fonte segura para nós cuidarmos da nossa saúde. Portanto, agora é sim, sem sombra de dúvidas, um contexto, uma opção de cada um. Eu, pela minha experiência, posso-vos dizer que foi a melhor coisa que eu poderia ter optado, não só pela parte profissional, mas principalmente pela minha parte pessoal. O ter a biorressonância, para eu poder trabalhar com a biorressonância sempre que eu tenha necessidade, e o ter sempre à mão, quer a suplementação, quer principalmente estes fresquinhos lindos e maravilhosos, que têm sido o meu apoio em tantas e tantas situações, e não só físicas, como este vídeo se refere, mas também emocionais e espirituais. Portanto, vocês têm aqui embaixo os contactos. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação, deixem os vossos comentários, entrem em contacto comigo, enviem-me um e-mail. Estou aqui para vos poder ajudar, estou aqui para vos poder ajudar a encontrar a solução para aquilo que o vosso corpo físico vos está a pedir.